pessoal, vamos para a aula 200. Vamos para a terceira lei de Kepler, então. Tá? A terceira lei de Kepler, pessoal, é conhecida como a lei dos períodos. O que é a lei dos períodos? Nós já sabemos que os planetas têm uma órbita elíptica ao redor do Sol, tá? E o Sol ocupa um dos focos da elipse. Tá? Período, o que é período? Período é o tempo para que o planeta dê uma volta completa. Como é que nós chamamos na Terra o período, o tempo que demora para a Terra dar uma volta completa ao redor do Sol? Ano, nós chamamos de um ano. É definido que um ano é o tempo que a Terra demora para dar uma volta ao redor do Sol. Então, que está aqui o planeta Terra, ela vai dar uma volta ao redor do Sol. Estou exagerando a excentricidade. Agora, nós temos planetas, por exemplo, se nós pegarmos Marte. Marte está mais afastado da Terra. Então, Marte tem uma órbita, não é no mesmo plano, tá, pessoal? Aqui eu estou botando no mesmo plano, mas os planos das órbitas não necessariamente são os mesmos, tá? E não são os mesmos. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, Marte. Notem que se Marte está mais afastado da Terra, o caminho percorrido por Marte é muito maior que o caminho percorrido pela Terra. Assim, por exemplo, como Mercúrio tem um caminho bem menor do que a Terra. A questão toda é o seguinte: nós aqui podemos até imaginar que esse cara que vai andar aqui em Marte uma distância muito maior vai demorar mais tempo, tá? Só que a pergunta é a seguinte: quanto mais tempo? Será que é proporcional, diretamente proporcional? Pois bem, pois o Kepler, pegando as anotações que ele tinha do Tycho Brahe, o que ele fez? Ele foi... Alguns dizem que foi na tentativa e erro, né? Ele foi testando ali a relação entre o período e o raio da órbita. Tá? Esse raio que eu vou falar, Rzão aqui, esse Rzão é, na verdade, aquele A, que é o raio médio da órbita, que é o R máximo mais o R mínimo sobre 2. Distância do afélio mais do periélio sobre 2, que é um raio médio. Esse é o semi-eixo maior, lembra? Que é a distância de uma das extremidades até o centro da elipse. Agora, esse raio da órbita, ou raio médio da órbita, ele tem a ver com o período. A gente, à primeira vista, diria, quanto maior o raio médio, mais tempo demora. Mas o Kepler descobriu mais. Ele não sabia provar por quê, mas ele descobriu. Olha só como é que é o enunciado da terceira lei. O quadrado do período de translação do planeta, ou período orbital, é proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita ou semi-eixo maior. Então olha o que ele descobriu. Ele descobriu que o período ao quadrado era proporcional, ou seja, era uma constante K vezes o raio médio ao cubo, R ao cubo. Foi isso que ele descobriu. Como? Alguns dizem que foi tentativa e erro. E ele mesmo se impressionou que ele foi testando e descobriu a relação. Nota que quanto mais raio médio, mais período. Agora, vá lembrar que aqui é quadrado e aqui é cubo na hora de uma prova, né? Uma outra maneira de colocar é que o período ao quadrado sobre o raio ao cubo é uma constante. Tá? Então, o próprio Kepler então pegou aí vários dados e foi testando. Dizem que foi na tentativa e no erro. Tá? Tem até uma frase dele, que quem tem o livro Vereda Digital, na página 208, pode pegar lá e ver a frase. Olha só. Primeiro pensei que estava sonhando, Kepler dizendo, primeiro pensei que estava sonhando, mas é absolutamente certo que a razão entre o período dos movimentos é igual à potência 3/2 da razão entre as distâncias médias. Aqui ele só isolou aqui, né? Só fez assim, ó, que período, porque se período ao quadrado sobre R ao cubo é uma constante, então o período 1 ao quadrado sobre raio médio 1 ao cubo, né, ou raio A, melhor botar raio A e A aqui, de um planeta qualquer,
por exemplo, Terra, é igual ao período ao quadrado de um outro planeta sobre o raio médio daquele planeta ao cubo. Então olha só o que ele está dizendo aqui. Se ele pegar a razão entre dois planetas, TA sobre TB ao quadrado e ao quadrado, é igual a RA ao cubo sobre RB ao cubo. Ou seja, olha o que ele falou. Ele falou que a razão entre os períodos, ou seja, período A sobre o período B, é igual a potência da 3 meios. Olha só, se eu botar a raiz quadrada nesse lado, eu ponho a raiz quadrada desse lado. Então fica RA sobre RB no mesmo cubo e na mesma raiz, ou seja, na 3 meios. Ok? Então o interessante é que sempre que eu conheço o período de um planeta, eu posso, e o raio médio de um planeta eu comparo com outro planeta. E assim, ó, é estipulado que o período terrestre por convenção, o período da Terra é de 1 ano. E aí nós temos que o raio médio, ou seja, a distância média que a Terra está, o raio médio terrestre, é chamada de uma UA. O que é UA? Unidade astronômica. Então, sempre que eu falar uma unidade astronômica, eu estou dizendo uma distância da Terra ao Sol. Distância média, né? Lembrando que essa distância é distância média. Agora, então se eu falar assim, ó, um planeta está a 5 unidades astronômicas, ele está a 5 vezes mais distância que a Terra está do Sol. Então a gente usa como parâmetro tanto o período da Terra como a distância que a Terra está do Sol. Tá? Então notem que aqui eu posso comparar qualquer planeta que eu souber o período, então eu olho para o céu e vejo o tempo que o planeta demorou para dar a volta ao Sol. Então, por exemplo, vamos pegar o planeta Marte. O planeta Marte, ele tem 1,81 anos terrestres, ou seja, quase 2 anos Marte demora para dar uma volta ao redor do Sol. Com a terceira lei de Kepler, eu sei dizer a que distância Marte está. Marte está a 1,5, mais ou menos, unidades astronômicas. Então Marte nota que ele tem quase o dobro de distância, mas não está ao dobro... Não, desculpa, ele tem quase o dobro de período, mas não está ao dobro de distância. Por exemplo, Júpiter. Júpiter tem 5 vezes, mais ou menos, 5,2 unidades astronômicas. Está 5 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Mas o período de Júpiter é quase 11 anos, 11,8 anos. Então notem que não é uma relação direta. Tem esses quadrados e esses cubos aqui para te encher o saco. Tem que cuidar aqui, porque nem sempre é fácil de fazer, né, essa relação. Tem que botar o quadrado, o período, então o período ao quadrado igual sobre o raio ao cubo de um planeta e compara com outro planeta. Período ao quadrado de um planeta sobre raio médio ao cubo de outro planeta. Nota, por quê? Não sabia. O Kepler, ele verificou que era assim, mas ele não sabia explicar. Quem é que explicou? Isaac Newton. Depois nós vamos ver como é que Isaac Newton chegou matematicamente a essa expressão, inclusive calculou essa constante de proporcionalidade que o Kepler nem sabia. Ele simplesmente, Kepler comparou os planetas, ele foi até Saturno, né? Netuno ele não conseguia observar, tá? Não tinha os dados de Netuno, então ele tinha Mercúrio, Vênus, Terra, Júpiter e Saturno, tá? E comparados com a Terra. Tá beleza? Então tá aí a terceira lei de Kepler. Agradeço então a tua presença, até a próxima aula, aquele abraço!